Então, estamos aqui para mais um webinar da série de webinars do Pacto Português para os Plásticos, Acelerar 2025, e hoje contamos aqui, o tema é a apresentação dos resultados do projeto S4Agro, Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial. E antes de começarmos, tinha aqui só algumas notas. Portanto, esta sessão será composta por uma apresentação, seguida depois por um período de perguntas e de respostas. No período de perguntas e respostas poderão colocar as vossas questões via bate-papo ou oralmente através da função de levantar a mão. Pedia que mantivessem os vossos microfones desativados até ao período de perguntas e respostas. O projeto S4Agro visa qualificar as PMEs no setor agroindustrial, nomeadamente na fileira dos produtos carnes, produtos hortofrutícolas, produtos lácteos e produtos de padaria e pastelaria, para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que permitam aumentar a sua produtividade, eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. E queria agradecer aos participantes, ao professor Pedro Diniz Gaspar e ao Carlos Fernandes, a participação, a disponibilidade para estarem aqui presentes. O professor Pedro Diniz Gaspar é professor do Departamento de Engenharia Eletromecânica da Universidade da Beira Interior, é investigador integrado do Centro de ID, Center for Mechanical and Aerospace Sciences and Technology, colaborador do Laboratório Colaborativo Food for Sustainability e é o diretor do ciclo de estudos de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, segundo ciclo. Participou e coordenou vários projetos nacionais e internacionais de investigação, bem como contratos de investigação de ideia e tecnologia com a indústria, principalmente relacionados com a indústria agroalimentar. E é coordenador do projeto S4Agro, Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial. O Carlos Fernandes tem uma licenciatura em Tecnologias Gráficas, no qual é uma área que tem bastante experiência, onde trabalhou bastantes anos, tem mestrado em Engenharia e Gestão Industrial e neste momento está a estudar Engenharia Eletromecânica e Computadores no ISEP. Está envolvido neste projeto através do Instituto Politécnico de Coimbra e mais uma vez agradeço aos dois a presença e passo-vos a palavra. Muito obrigada e uma boa sessão de trabalho. Ora, muito obrigado, antes de mais, é um prazer estar aqui e ter recebido o convite do Pacto Português para os Plásticos para fazer a apresentação dos resultados do projeto S4Agro. Portanto, como foi aqui muito bem dito, e agradeço antes de mais esta introdução que a Patrícia fez, o projeto S4Agro visa qualificar as PMEs do setor agroindustrial para a adoção de soluções tecnológicas que sejam mais sustentáveis. E claro está que no setor agroindustrial a embalagem é uma parte primordial. Portanto, muitas das atividades do projeto focaram a componente da embalagem e que irei detalhar mais em seguida. Se me permitirem, eu vou compartilhar a minha tela. Deixem-me fazer aqui a partilha, portanto, para fazer a apresentação. Muito bem. Portanto, eu julgo que agora estarão todos a ver. Estão a ver em que modo? Vemos o PowerPoint, mas ainda não está em tela cheia. Ainda não está em tela cheia. Então, não, estamos a ver a janela toda. Assim está em modo apresentação, vemos os dois slides. Vemos os dois slides. Agora, como é que eu faço isso? Eu sei que há aqui um botão para fazer isto, mas esse botão está aqui debaixo do... É aqui. Que será este? E agora? A pensar... Já está. Perfeito. Tela cheia. Muito bem. Pronto. Neste sentido, portanto, e daqui também, antes de iniciar, de onde é que vem o S4Agro? E o S4Agro vem efetivamente de
das soluções sustentáveis que focam 4 vertentes distintas: a segurança dos processos, a salvaguarda dos recursos, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade económica das empresas do setor agroindustrial. Portanto, eu primeiro vou fazer um pequeno enquadramento ao projeto, depois descrever as atividades e os resultados e também os conteúdos. Portanto, este projeto é um projeto constituído por 7 parceiros. Portanto, a Universidade da Beira Interior é a líder deste consórcio, que depois é constituído pela Universidade de Évora, pelo Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico da Guarda, de Leiria, de Viana do Castelo e também com o Inove Cluster, portanto com a associação do Cluster Agroindustrial do Centro. Este projeto era inicialmente, porque começou antes da pandemia, era inicialmente 24 meses, mas depois teve aqui umas prorrogações e pronto, e foi financiado pelo Compete 2020 no âmbito do Portugal 2020 e com fundos do FEDER, da União Europeia. E pronto, e em termos de enquadramento do projeto S4 Agro, acaba por ser mais um contributo para aquilo que nós hoje todos assistimos. O modelo de consumo linear está cada vez mais esgotado. Se a isto somarmos o aumento da população mundial, que se espera em 2050 atingir os 10 mil milhões de pessoas, a poluição que, por muito que em todo o mundo haja ações, haja perspectivas, não deixa de aumentar, e pronto, e depois as consequências que de aí vêm, as relativas às alterações climáticas, portanto, o aumento da temperatura do planeta, a desertificação e a erosão em determinadas zonas, a própria escassez de recursos e a perda de biodiversidade. Todos estes elementos, todas estas facetas fazem parte do projeto S4 Agro e é neste sentido que nós tentamos contribuir. Mundial e nacionalmente tem havido essa vontade, portanto, como ainda o ano passado tivemos o COP27, onde se tentou avançar um pouco mais nos objetivos para o desenvolvimento sustentável e a redução, lá está, da poluição, mas tudo isto tem também, em termos governamentais dos diferentes países líderes no mundo, um conjunto de fragilidades. E até mesmo o governo de Portugal, não é? Com a Agenda para a Inovação para a Agricultura 2030, também a própria CAP, com a ambição Agro 2030, tentam contribuir neste sentido. E lá está aí. Como é que se tenta? Tenta-se fazer um contributo para recuperar de uma forma sustentada a atividade económica nacional, mas simultaneamente contribuir para a sustentabilidade. E por via de quê? Por via da tecnologia e digitalização dos processos, da sustentabilidade do território e também pelo desenvolvimento industrial, agroindustrial e agroalimentar. Portanto, e aqui, se nós podemos pensar em agricultura e agroindústria, os pilares preconizados acabam por ser muito semelhantes. E, nesse sentido, há aqui uma uniformidade de condições. O setor agroindustrial, e em Portugal, é fundamentalmente constituído por micro, e eu aqui saliento o micro, porque é a grande maioria das empresas, pequenas e médias empresas, e que, em termos de valor acrescentado bruto, no ano de 2017, correspondia a 17 mil milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar com exportações a rondar os 20%, portanto, acaba por ser um setor muito significativo em Portugal, e são setores âncora para um desenvolvimento económico e social que se pretende. Ora, mas o que é que acontece nisto? Como há pouco ainda estávamos a falar das microempresas, não é? Há aqui, efetivamente, uma carência destas empresas no investimento e nos recursos humanos técnicos para lidar com os desafios atuais. Ao nível de quê? Ao nível da economia circular, da embalagem ecológica, da digitalização. Portanto, há aqui dificuldades que sejam elas decorrentes de dificuldades financeiras ou até mesmo de dificuldades de competências,
que depois levam a que efetivamente todo este processo não seja mais célere do que aquilo que nós pretenderíamos. Portanto, e realmente as preocupações neste setor têm vindo a aumentar. Número um, muito decorrente também daquilo que foi a nossa pós-pandemia, não é? Porque houve um grande aumento da compra e venda de produtos em plataformas online, mas também porque os requisitos de segurança alimentar e as medidas de proteção são cada vez mais rígidas. E, claro está, muito bem, mas as empresas têm que conseguir adequar-se e adaptar-se a todas estas situações. Portanto, isto é um bocadinho para fazer um enquadramento que o âmbito do projeto não poderia ser mais atual ao envolver estas 4 temáticas que resultam em necessidades que se detectam nas empresas deste setor. Portanto, e como foi aqui dito pela Patrícia no início, portanto, o objetivo efetivamente é qualificar as empresas destes setores, destes subsetores do agroindustrial, portanto, dos produtos carnes, dos hortofrutícolas, dos lácteos e da padaria e pastelaria, para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que visam aumentar a produtividade, a eficácia e a eficiência no âmbito da indústria 4.0 e da economia circular. E como é que isto se vai fazer, ou como é que isto está a ser feito? Através de 6 atividades. O projeto foi constituído por 6 atividades. A primeira dedicada à embalagem primária, a segunda à embalagem secundária, depois a embalagem ativa e inteligente, à cibersegurança, que é também uma temática muito importante hoje em dia no setor, e à redução e valorização de desperdícios agroalimentares ou agroindustriais. E por último, como é que se pode desenvolver, promover e capacitar as atividades de inovação e de base científica e tecnológica nestas empresas deste setor. Portanto, eu agora o que vou fazer é um bocadinho fazer a descrição de cada uma destas atividades uma a uma. E lá está. Portanto, na atividade 1, que foi liderada pelo Instituto Politécnico de Coimbra, o objetivo consistiu, portanto, e é dedicada à embalagem primária, portanto, à embalagem que os consumidores levam para casa, não é? Identificar aqui um conjunto de boas práticas de utilização da embalagem primária e sustentável. E, claro, também com isto identificar os fatores críticos para a aplicação de embalagens sustentáveis em PMEs nacionais do setor agroalimentar. Um bocadinho fazendo aqui um ponto nesta componente da embalagem primária, nós o que sabemos é que a melhor embalagem seria não haver embalagem. Mas, quando estamos a falar do setor agroalimentar, a embalagem é também uma salvaguarda para os fabricantes e produtores de que o produto cumpre um conjunto de características que lhe permitem manter a segurança alimentar. Ora, o que é que acontece? Muitas das vezes pensa-se, não, isto nós poderemos utilizar uma embalagem que seja reutilizável, ou podemos utilizar materiais que são, lá está, não são à base de carbono, não são plásticos, portanto podemos utilizar aqui materiais compostáveis ou recicláveis, mas os fabricantes, na realidade, têm receio de que haja um comprometimento da segurança alimentar se adotarem esse tipo de soluções. Portanto, muito daquilo que foi adotado, efetivamente, vai na redução de embalagens, vai na utilização de materiais que já são recicláveis ou compostáveis. Portanto, podemos estar aqui a falar, ao nível da reciclabilidade, podemos estar a falar de bioplásticos, podemos efetivamente estar a falar de materiais naturais. Portanto, tem que haver aqui uma solução neste sentido. Portanto, e nesta atividade, primeiramente foi feito um benchmarking internacional, portanto, foi feita uma análise internacional de qual é que é o estado da arte a este nível. Foi desenvolvido um estudo de boas práticas
e também realizadas 4 conferências neste sentido. Portanto, aquilo que vos estou aqui a mostrar acaba por ser a página, apesar de nós depois iremos à página do projeto, mas aquilo que vos estou aqui a mostrar é a página do projeto. Para quê? Para terem já uma noção dos manuais, dos resultados que se encontram disponíveis, sem qualquer custo, de acesso livre na página do projeto. Portanto, isto vai ocorrer para as restantes atividades. Para as restantes, para as restantes atividades e embalagens. Portanto, e um bocadinho neste sentido, há aqui muitas soluções que podem ser adotadas. Estamos a falar em materiais que são 100% recicláveis ou com uma percentagem de reciclabilidade, a substituição por materiais de origem vegetal, que podem ir do amido de milho ao bagaço de cana, à cana-de-açúcar, à fibra de cogumelo, por exemplo. De fibra vegetal, portanto, também aqui soluções, como vocês estão a ver aqui nestas imagens, à base de folha de bananeira, ou folha de palma, ou de coco, ou até mesmo cortiça, e claro está, e uma daquelas que está mais também avançada no mercado, devido às suas características de salvaguarda do produto, portanto os bioplásticos feitos com derivados de fécula de batata, ou de milho, ou de azeite de soja. E também as componentes muito à base de fibras de celulose. Eu poderia-vos dar-vos aqui mais um outro exemplo, que foi um exemplo que eu encontrei na EMPAC em Madrid, portanto a feira dedicada à embalagem, que foi o desenvolvimento de uma embalagem à base de folha de pedra. Portanto, com características muito interessantes ao nível de impermeabilidade e de resistência. Portanto, e que efetivamente acaba, pronto, nestas condições que nós estamos muito focados no ambiente, por não ter os problemas ao nível da vida útil no terreno tão larga quanto os plásticos, né? Que pode-se aproximar da infinita. No caso da embalagem secundária, portanto, a embalagem secundária, esta atividade foi liderada pelo Politécnico de Viana do Castelo e também, neste nível, visava identificar boas práticas para a utilização de embalagens secundárias sustentáveis, fossem elas recicláveis ou reutilizáveis. E também determinar um conjunto de práticas logísticas mais eficazes para cada setor. Novamente, portanto, na embalagem secundária é a embalagem logística, fundamentalmente de transporte até das embalagens primárias ou do produto a grosso. E aqui o que é que podemos dizer de tudo aquilo que nós encontramos? Tem havido, por parte da grande distribuição, uma ponderação na utilização destas embalagens, mas de cartão, ou seja, a substituição de embalagens recicláveis, de embalagens reutilizáveis, um bocadinho como esta que está aqui, não é? Portanto, são as típicas embalagens reutilizáveis de plástico que nós encontramos em qualquer supermercado ou hipermercado, e haver uma substituição delas por embalagens de cartão. Diferentes estudos que foram realizados acabam por dar uma indicação de que, ao nível da análise do ciclo de vida deste tipo de embalagens, estas embalagens reutilizáveis acabam por ter um impacto menos relevante no ambiente. Isto porque estamos a falar em embalagens que conseguem estar em funcionamento, ou seja, em vai e vem entre o produtor e o distribuidor dezenas de anos. Portanto, eu particularmente e eu pessoalmente conheço empresas onde este tipo de embalagens estão em funcionamento há mais de 20 anos, enquanto uma embalagem de cartão só faz um ciclo. Portanto, no final de um ciclo, ela vai ser reciclada. Mas temos que nos recordar que esta embalagem de cartão pode ter tintas, pode ter colas, portanto, vai haver aqui um impacto num ambiente que vai ser relevante.
E nós podemos dizer assim, ok, mas na realidade estas embalagens, as embalagens reutilizáveis têm que retornar ao produtor e se nós formos pensar no transporte, que ainda hoje é feito à base ou na grande maioria por veículos de combustão interna, não é? Há aqui um impacto ambiental muito grande. Mas se calhar aquilo que não se tem a percepção é que as próprias embalagens de cartão que são distribuídas pelos produtores para o distribuidor final, caso estas embalagens sejam do produtor, elas têm que voltar ao produtor para ser o produtor que as tem que reciclar. Portanto, moral da história, há também aqui um custo do transporte dessa caixa de cartão que é de um único ciclo. Portanto, são situações que têm que ser melhor pensadas e aqui e no âmbito daquilo que nós estamos aqui a falar do Pacto Português para os Plásticos, ter noção que estas embalagens reutilizáveis são fundamentais e são muito importantes e não as podemos descartar. O que poderemos sim é fazer a utilização de material, ou seja, de uma maior proporção de material reciclado, plástico, ou utilizar bioplásticos que por si só permitem também a estas embalagens dar-lhes uma robustez mais significativa. Na terceira atividade, relativa à embalagem ativa inteligente, é uma temática que está a ter, não é nova, por assim dizer, não é nova internacionalmente, e quando estamos a falar na vertente de investigação ao nível de universidades, é uma temática que tem sido muito explorada, mas tem havido uma dificuldade muito grande em passar este tipo de solução para a prática. E porquê? Porque efetivamente temos que assumir que há aqui um custo. Não é? Portanto, eu ao estar a trocar, por exemplo, dou-vos aqui nesta imagem, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um TTI, um Time Temperature Integrator, portanto, o integrador tempo-temperatura, que na realidade baseia-se numa reação enzimática em função da temperatura que varia em função do tempo e da temperatura de conservação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, em vez de termos um indicador do consumir preferencialmente até ou consumir antes de, eu tenho um indicador que tem exatamente uma curva cinética igual, neste caso, o que está aqui embalado é carne, tem uma curva cinética de crescimento microbiano igual ao da carne, e eu consigo ter uma percepção de se o produto que está embalado nesta embalagem se está próprio para consumo ou se não está próprio para consumo, ou quando é que vai deixar de o estar. Queria-vos dar aqui um exemplo muito simples, porque assim, nós temos que conservar a carne fresca, não é? Em temperaturas até 5 graus, entre 0 e 5 graus. Mas como todos nós temos a percepção, não é? O crescimento microbiano vai depender da temperatura. Portanto, se eu conservar a 0,5 graus ou a 1 grau, eu vou ter um produto que vai manter as suas características organoléticas e a sua segurança alimentar durante bastante mais tempo do que um produto que esteja armazenado ou conservado a 5 graus. E os dois cumprem a legislação. Todavia, aquele que estiver armazenado a uma temperatura mais baixa vai, sem dúvida, conseguir estar em perfeitas condições de consumo durante mais tempo. Portanto, e o objetivo desta atividade foi efetivamente também identificar as tecnologias inovadoras e as boas práticas para a utilização deste tipo de embalagens, ativas ou inteligentes, e quando nós falamos em embalagens inteligentes, estamos também a incluir aqui sistemas tecnológicos que permitem fazer a rastreabilidade dos produtos em tempo real. E isto, hoje em dia, é cada vez mais importante. Ou seja, nós termos um sistema logístico em que
eu consigo fazer uma monitorização, por exemplo, da temperatura e da umidade do produto que está a ser transportado e conseguir tomar decisões logísticas em função da variação destes parâmetros. Recordemos-nos também, e isto também tem muito a ver com a sustentabilidade, que a cada dia que passa nós tentamos, ou está-se a tentar promover os circuitos de distribuição cada vez mais curtos. E ao estarmos nestes circuitos de distribuição cada vez mais curtos, portanto, de um produtor para um consumidor ou somente para um intermediário, todas estas soluções tecnológicas permitem com que o produto chegue ao seu destino final, não é? Com uma percepção muito maior de quais são as condições de conservação. Portanto, e como vê, portanto, nesta atividade foram desenvolvidos um conjunto de estudos de boas práticas e também um manual de benchmarking internacional que descreve soluções que hoje estão já implementadas no mercado, por muito pena nossa, maioritariamente, ou pelo menos eu em Portugal ainda foram raras as exceções em que encontrei soluções disponíveis no supermercado de embalagem ativa ou de embalagem inteligente, mas pronto, mas no estrangeiro e internacionalmente começamos já a encontrar soluções destas, porque efetivamente conseguem, de uma forma, lá está, tecnológica, ou através destas soluções de novas etiquetagens, conseguem possibilitar uma redução do desperdício alimentar, em particular, e garantir a segurança alimentar dos produtos. Número 4, atividade 4. Portanto, a atividade 4 de cibersegurança foi liderada pelo Politécnico de Leiria e eu vou transcrever aqui um comentário que o meu colega do Politécnico de Leiria, o professor Mário Antunes, faz quando usualmente faz as apresentações acerca da cibersegurança. E ele diz uma coisa mais ou menos como esta, que é: só há dois tipos de empresas. Aquelas que ainda não sofreram, ou melhor, aquelas que sofreram um ataque cibernético, não é? Portanto, um ataque informático, ou aquelas que vão sofrer. Portanto, não há aqui aquelas que vão escapar. E quando estamos a falar novamente aqui num leque de empresas do setor agroindustrial muito com uma dimensão muito pequena e na qual todos nós pensamos nunca vamos ser atacados, e estes ataques informáticos cada vez ocorrem mais e ocorrem deliberadamente às pequenas empresas que não têm os recursos humanos e não têm as ferramentas que lhes possibilite analisar ou qual o risco a que elas estão sujeitas. Portanto, e o objetivo desta atividade foi, lá está, identificar estes fatores críticos para a segurança nos sistemas informáticos e também as qualificar para a aplicação de boas práticas. Portanto, aqui, e eu deixo para todos a possibilidade de fazer uso desta ferramenta. Portanto, foi desenvolvida uma ferramenta informática de autodiagnóstico. Portanto, todas as empresas podem aceder à página do projeto e à atividade da cibersegurança e têm aqui de livre acesso uma ferramenta de autodiagnóstico que permitirá às empresas ter uma perfeita noção dos riscos a que estão sujeitos. Portanto, efetivamente esta vertente que acaba por ser bastante importante. Também, numa sequência daquilo que é a sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade económica das empresas, há uma atividade dedicada à redução e valorização de desperdícios agrícolas ou agroindustriais. Portanto, esta atividade foi liderada pela Universidade de Évora e visa fundamentalmente o quê? É para as empresas deste setor caracterizar os pontos geradores de desperdício e apresentar soluções inovadoras no aproveitamento deles. E vejam que, até daquilo que já falámos anteriormente, muitas destas soluções inovadoras pode ser na utilização
dos desperdícios ou de resíduos para o desenvolvimento de embalagens para os produtos. Eu posso-vos dizer, em particular, e porque tenho um gosto em particular nesse sentido, que nós, a Universidade da Beira Interior, tem estado a desenvolver embalagens que estão a dar-nos resultados interessantíssimos à base de casca de laranja. Portanto, que na realidade é assim, a casca de laranja para pouco serve, a não ser que seja para o desenvolvimento de fertilizante. Portanto, estamos a desenvolver estas soluções, os resultados que estamos a ter são interessantíssimos e que também poderão encontrar na página do projeto. E lá está. Portanto, no âmbito desta atividade foram realizadas visitas a empresas e a centros de investigação e desenvolvimento, foi realizado um diagnóstico do desperdício e apresentados guias de boas práticas e casos de estudo para, novamente, tentar qualificar as empresas para estas soluções. Posso-vos dar aqui também um exemplo que é muito interessante. Uma destas empresas que colaborou nestes estudos é uma empresa que se dedica à comercialização de figos da Índia. Portanto, e faz o processamento do figo da Índia para diferentes produtos. E é uma empresa que conseguiu recuperar e valorizar todos os desperdícios, à exceção dos espinhos. Portanto, neste momento, a casca, o caroço, tudo aquilo que não, na realidade, poderia ser considerado um desperdício ou um subproduto, esta empresa consegue reaproveitar, à exceção dos espinhos. Pronto, os espinhos dos figos da Índia, para quem conhece, são extremamente finos, não é? E dolorosos, quando se pega, é o único elemento que está em falta. E, por último, portanto, nas atividades de inovação de base científica e tecnológica, o grande objetivo aqui foi permitir, divulgar e facilitar às empresas o acesso a processos de capacitação e de introdução de inovação de base científica e tecnológica. Fundamentalmente, o que esta atividade permitiu foi às empresas desenvolverem um modelo de capacitação, portanto, que elas podem seguir e que lhes permitirá concorrer a fundos, aliarem-se a parceiros do Sistema Científico Nacional, a centros de investigação, para que, em conjunto, consigam desenvolver soluções que lhes permitam, lá está, melhorar a sua sustentabilidade. Também neste âmbito foi desenvolvido um concurso que foi apresentado no Congresso S4 Agro, que realizámos em 2 e 3 de março deste ano, e este concurso visou o quê? Portanto, houve um conjunto de empresas que apresentaram desafios com que elas se deparavam diariamente, e depois foi proposto à academia a apresentação de soluções para a resolução desses desafios. E posso-vos dizer que isto também, novamente, está tudo disponível na página do projeto. Houve soluções muito, muito interessantes para resolver estes problemas. Portanto, em jeito de conclusão, o que é que eu gostaria de vos dizer? Portanto, o objetivo do projeto foi aumentar a consciencialização e a qualificação global das PMEs do setor agroindustrial para a adoção de soluções inovadoras, no sentido de promover a produtividade, a eficácia e a eficiência, e ainda aqui o InnovCluster, que acaba por ser a associação da qual esta parceria também faz parte, residiu-lhe a tarefa de disseminar estes estudos de boas práticas através de conferências de disseminação de resultados, deste congresso final e também de variado material gráfico e digital que foi disponibilizado. O que é que eu gostaria de vos mostrar? Antes de terminar, gostaria mesmo de aceder à página do projeto
para terem um bocadinho a percepção do que é que lá está disponível para cada um dos parceiros. Portanto, eu muito rapidamente vou aceder aqui, peço desculpa que eu tenho aquilo aqui em cima, e acedendo aqui à página do projeto, portanto, s4agro.pt, quando nós queremos, é quando o sistema demora a entrar, mas rapidamente ele o fará. Penso eu de que não. Aqui está. Portanto, a página do Congresso, isto realmente, há alturas, peço desculpa que houve aqui qualquer coisa que não ficou bem, por isso é que a página não está a entrar. A demorar um pouco, não estaria a contar que demorasse tanto tempo. Já tinha a página preparada, mas afinal ela depois foi-se abaixo. Portanto, a página do Congresso, portanto, inicialmente foca o Congresso Internacional que nós realizámos em 2 e 3 de março. Portanto, neste Congresso, se acederem à página, têm disponível também toda a informação e todas as apresentações de soluções inovadoras que foram lá apresentadas. Naquilo que eu gostaria de vos mostrar, efetivamente, a componente das atividades tem para já a descrição que eu vos tive a dar, né? Portanto, da atividade 1, e depois, dependendo das ações, encontram disponível todos os manuais de resultados do projeto. Portanto, tem toda esta informação para cada uma das atividades. Portanto, acabam, como estão aqui a perceber-se, acabam por ter a informação que eu há pouco apresentei ao longo da apresentação. Portanto, estes elementos estão aqui todos disponíveis para consulta livre, sem qualquer restrição. Está bem? Portanto, estão todas estas atividades aqui disponíveis para acesso. Gostaria também de vos indicar que tanto no separador divulgação como no separador eventos estão disponíveis para consulta todos os webinars que foram realizados no âmbito deste projeto, muitos webinars com empresas também do setor dos plásticos, e que acho que são bastante interessantes porque acabam por dar aqui uma visão também da componente empresarial e das dificuldades que efetivamente o setor agroindustrial se depara. Portanto, aqui tem um conjunto de informação de resultados, mas os webinars, conforme vos estava a indicar, estão aqui todos disponíveis para consulta. Portanto, e como veem, foram já realizados um conjunto alargado de webinars, cada um relativo a uma temática em particular. Pronto, eu não tenho assim mais para terminar e compartilhamento da tela. Portanto, não tenho assim muito mais para vos indicar neste sentido. Se calhar deixamos as questões mais para o final e eu passaria a palavra ao Carlos, que vai fazer uma apresentação mais específica na componente da embalagem primária, que eu acho que acaba por ser uma temática muito importante no âmbito do Pacto Português para os Plásticos. Olá, professor, muito obrigado. Uma excelente apresentação. Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos Fernandes e vou partilhar um pouquinho aqui uma outra apresentação. Só um momento.
Ok, conseguem ver? Sim, só ainda não está em tela cheia. Ok. Já E está. agora? Ótimo. Já está? Bom, conforme eu tinha dito, meu nome é Carlos Fernandes. Essa apresentação foi composta, e o trabalho também, pelo Martim Aguiar e por mim, não é? E nós fizemos esse trabalho no âmbito da embalagem primária sustentável. Ok. Para iniciar isso, eu sei que o professor já falou um pouquinho e já disse o porquê dessa busca pela sustentabilidade, mas eu vou reforçar um bocadinho mais. Bom, quais são os riscos das embalagens primárias para o ambiente? Os riscos são um aumento nas emissões de CO2, não é? Que acaba por acarretar alterações climáticas, o consumo de recursos não renováveis, como petróleo e minérios, o excesso de resíduo de embalagens não biodegradáveis, nesse caso chama muita atenção aos plásticos, que acabam por gerar, não é? Já temos hoje a presença de microplásticos nos oceanos. Para além disso, ainda que uma embalagem possa ser biodegradável, ainda assim ela pode contaminar o ambiente através dos componentes químicos que estão associados a essa embalagem, como, por exemplo, tintas ou outros produtos encontrados nessas embalagens. Então, é importante a sustentabilidade para essas embalagens. Nesse contexto, quais são os desafios de uma embalagem primária? Bom, o desafio principal de uma embalagem primária é cumprir a sua tarefa principal, que é proteger o produto e estender a sua vida útil. Mas, para além disso, uma embalagem primária também deve respeitar as exigências legais, como as metas mínimas de reciclagem, a redução das emissões, a segurança alimentar, como já foi dito pelo professor. Mas, para além de fazer tudo isso, essa embalagem também, ela tem que ser uma embalagem que seja de fácil distribuição e logística, ou seja, que permita facilmente ser empilhada, que seja resistente a impactos, que não se partam com facilidade, que permitam rastreabilidade e entre outras características. Para além disso, essa embalagem também precisa atender às exigências cada vez maiores das cadeias de abastecimento, aqui personificadas pelos grandes retalhistas, por exemplo, o Lidl ou o Continente, por exemplo, que acabam por ter, às vezes, regras ainda mais rigorosas ou exigências mais rigorosas do que a própria legislação, junto aos seus parceiros, não é? Ou seja, no caso de um microprodutor que venha fornecer produtos para essas empresas, eles também devem atender essas exigências a nível de sustentabilidade. Bom, e os consumidores? Os consumidores, eles querem ainda que a embalagem seja funcional, tenha bom aspecto, seja barata e ainda seja sustentável. Bom, já vimos que essa embalagem moderna, não é? Ela precisa atender muitas vertentes, ou seja, ela precisa atender todas essas exigências e, além disso, não é, preservar o meio ambiente para as futuras gerações, ou seja, temos que fazer mesmo o uso consciente dos materiais, especialmente os não renováveis, um consumo sustentável e migrar cada vez mais de uma economia linear para uma economia mais circular. Aqui, só para a gente ter uma ideia dessa contextualização, as diferentes embalagens também acabam por ter ciclos de vida diferentes. Então, vamos falar um bocadinho sobre os materiais que compõem essas embalagens e a sua fatia a nível global. Então, bom, hoje o principal material utilizado para embalagens primárias, a nível global, são os plásticos rígidos e flexíveis, que correspondem a 45% de todo o material utilizado para isso. Para além disso, temos o papel e cartão, que vem em segundo lugar, representando 33% da fatia global. Depois, os metálicos, com 12%. Depois, os vidros, com 6%. E outros materiais que são utilizados para embalagem somam-se 4% dessa fatia. Aqui, só para a gente ter uma pequena ideia sobre o ciclo de vida desses materiais, vamos fazer uma pequena análise rápida, não é? Vamos separar pelos principais materiais utilizados para embalagem, vamos falar sobre a sua origem e sobre seu final de vida. Então, por exemplo, o papel cartão.
ele tem a sua origem na madeira, não é? Da onde a gente extrai celulose, e ele acaba, no seu final de ciclo, sendo um material reciclável e biodegradável. Os plásticos provêm essencialmente de matéria-prima fóssil, que acaba por ser um recurso não renovável, e ele pode ser reciclável. No caso já de um plástico que pode ser biodegradável, já se trata de um bioplástico, ele cai em outra categoria. Os bioplásticos, por sua vez, podem ter sua origem fóssil ou uma origem renovável, ou seja, uma origem biológica, e ele pode ser biodegradável ou compostável. Os metais provêm dos minérios, não é? E acabam por ser recicláveis e biodegradáveis. Já os vidros provêm da areia ou do óxido de sílica e são largamente recicláveis, têm uma aplicação a nível de reciclabilidade muito boa, entretanto, não são materiais biodegradáveis. Aqui, se a gente fizer já uma análise um pouco mais detalhada sobre o ciclo de vida, vamos fazer aqui uma análise do ciclo de vida, por exemplo, de um biopolímero, por exemplo, ou um bioplástico, não é? Imagina que ele seja, então, feito de cana-de-açúcar. Então, ele aqui, a matéria-prima base, é uma origem renovável e uma origem sustentável. Então, imagina, ele é feito de milho. A partir da obtenção desse milho é feito uma resina, essa é a resina do bioplástico, depois essa resina se transforma numa embalagem, na qual protege um produto, e ao final da sua vida ela pode ser descartada corretamente, pode ser descartada indiferenciadamente ou descartada na natureza, não é? No melhor dos cenários, ela é descartada corretamente, em alguns casos, a depender das circunstâncias, pode ser reutilizada, não é? Pode ser reciclada ou ainda compostável, ou seja, ela volta ao início do ciclo de vida. Esse seria o melhor dos cenários. Entretanto, esses materiais podem ser descartados de maneira incorreta, no qual a gente ainda pode ter a possibilidade de recuperar um pouco da sua energia, por exemplo, através da queima desse produto, ou ainda pode ser descartado na natureza. Nesse exemplo prático, não é, que estamos a falar de um biopolímero, um bioplástico, não é porque é um bioplástico que, se ela for descartada na natureza, ou seja, esse bioplástico pode ser inclusive compostável, mas ele, para ser compostável, ele precisa estar em condições específicas, ou seja, o descarte na natureza, mesmo para esse tipo de matéria-prima, não é adequado. Bom, e como tornar essa embalagem primária mais sustentável? Para tentar dar resposta a essa pergunta, foram gerados 2 relatórios. Um relatório contendo as boas práticas, outro relatório contendo um benchmarking. O que é esse relatório de boas práticas? Na realidade, o relatório de boas práticas é um conjunto de exemplos que já foram implementados, no qual a gente pode copiar ou se inspirar, não é? Para que a gente possa também aplicar na nossa empresa ou na nossa organização. Para além disso, bom, temos lá diversas ideias, diversas aplicações, mas eu quero dar o primeiro passo. Como é que eu faço? É interessante que a gente conheça as empresas que possam trazer produtos ou soluções que possam nos ajudar a chegar aonde queremos, ou seja, a implementar esses exemplos que acabamos de ver. Para além disso, também foi gerada uma ferramenta computacional, não é? Que na realidade é uma folha de cálculo do Excel, que é possível fazer uma pesquisa mais afinada em relação ao problema que nós temos, uma possível solução que queremos, e fazer uma pesquisa mediante alguns filtros e encontrar as empresas mais adequadas que possam nos fornecer essas soluções. Bom, vamos começar então pelo relatório de boas práticas. No relatório de boas práticas, o que a gente vai encontrar nesse relatório? A gente vai encontrar aqui no canto superior esquerdo, aqui eu não sei se eu consigo, se eu colocar, eu não tenho laser, não é? Spotlight. Conseguem ver alguma coisa? Não? Sim, conseguimos ver a caneta, mas o rato também conseguimos ver. Ok, conseguiam ver. Sim, mas agora vemos mesmo a circundar, sim.
Ok, perfeito. Então, imaginem aqui que temos um documento. Nesse documento, vamos ter uma boa prática, não é? Ou seja, esse exemplo que estávamos a falar há bocado. E vamos ver que essas diferentes boas práticas foram organizadas em 4 principais tipos de boas práticas. Ou seja, podemos ter boas práticas em termos de substituição de material, podemos ter uma boa prática associada à produção de uma embalagem mais sustentável, ou ainda uma boa prática associada ao tipo de material que estamos a usar, ou ainda a máquinas e equipamentos que possam tornar uma embalagem mais sustentável. Para além disso, além da boa prática utilizada, também temos aqui o tipo de material que está associado a essa boa prática. Então, nesse caso específico, estamos a falar de uma boa prática da Materbi, não é? Nesse caso específico, que está associada a um material, ou seja, uma boa prática associada ao material. E qual material? Aqui estamos a falar de um bioplástico. E para quais setores isso pode ser utilizado? Esse material é transversal aos 4 setores estudados, ou seja, cada tipo ou segmento de produto alimentar acaba por ter características distintas e acabam por exigir ou demandar embalagens também distintas. Esse aqui é um exemplo apenas, não é? Então, vamos dizer, esse aqui serve para os produtos de padaria e pastelaria, para os produtos hortofrutícolas, lácteos e carnes, por exemplo. Vamos avançar para a próxima página. Agora, deixa eu ver. Pronto. Agora, aqui na próxima página, nós temos, além de fazer essa identificação da empresa e da boa prática, nós também, é importante identificar também as certificações e as normas que essa boa prática está envolvida. Ou seja, por que uma certificação? Essa certificação atesta de que aquilo realmente é eficiente. Fizemos alguns levantamentos também com algumas, e colocamos alguma simbologia aqui ao lado direito, nas características. As características são aquelas características que o produto tem, ou nesse caso, esse biofilme, esse bioplástico tem, e que foi identificada no próprio site. Entretanto, se tivermos uma certificação, isso atesta a validade de tudo que está sendo alegado, não é? Essas certificações também aparecem ao rodapé da página. Bom, agora aqui eu peço desculpas. Como é que eu faço para apagar isso? Deixa eu ver. Eraser. Pronto. Ok. Bom, e aonde que a gente pode implementar? Vamos dar aqui alguns exemplos dessas tecnologias e de boas práticas no âmbito da substituição dos materiais, não é? Aqui, por exemplo, temos o caso do Nido. Não é feito, é uma embalagem produzida pela Nestlé, não é um produto produzido pela Nestlé. E o que eles tinham antes? Eles tinham uma caixa de cartão, dentro da caixa de cartão um saco plástico, e dentro desse saco plástico eles tinham o produto em si que eles queriam vender, que era o leite em pó. Ok, foi feito um estudo, e com esse estudo verificou-se que era muito mais sustentável manter apenas a embalagem plástica, não é? E remover por completo a embalagem de cartão. E com isso se reduziu em 17 toneladas por ano a quantidade de papel cartão utilizado. Já que para o filme do Continente, por exemplo, na área de charcutaria, o que eles viram? Eles viram que o filme que eles tinham poderia ser reduzido em espessura e ainda assim manter as mesmas características. E isso trouxe uma redução na área de charcutaria do Continente de plástico de 10 toneladas por ano. No caso das embalagens de azeite do Oliveira da Serra, o que eles fizeram? Eles fizeram a substituição completa. Eles tinham uma embalagem que tinha o seu rótulo em plástico e substituíram esse rótulo em plástico por rótulos de papel. E assim também conseguiram reduzir o plástico e trazer a sustentabilidade. Tenham atenção que enquanto em uma empresa trouxe sustentabilidade removendo o cartão, outra empresa trouxe sustentabilidade removendo o plástico e substituindo pelo papel. Bom,
E para a produção de uma embalagem mais sustentável, o que é que temos? No caso específico, essas redes que podem embalar produtos, nós temos aqui outros tipos de material que podem ser mais sustentáveis. Nesse caso, temos aqui o caso da Pacnatur, que fornece esse tipo de rede, só que essa rede não é de plástico, é uma fibra de têxtil celulósica, que é produzida a partir da madeira, é biodegradável e é compostável. Um outro exemplo que a gente pode ter é no caso das madeiras Afonso, não é? Que temos aqui um exemplo de uma colvete. Essa colvete, ela não só é de madeira, não é? Que eventualmente pode substituir uma embalagem plástica. Entretanto, essa madeira, ela é uma embalagem muito peculiar, porque em alguns casos ela pode, a depender da temperatura do forno, ela pode ir ao forno, ou seja, ela serve como uma embalagem para ir ao forno e, a posteriori, ela serve como uma embalagem para ser entregue ao cliente. Lógico, tudo isso a depender de como vai ser feita uma rede de distribuição e tudo isso, mas já nisso podemos poupar em não termos que ter uma embalagem que vai ao forno, depois passarmos isso para uma outra embalagem, ou seja, é uma diferente proposta, é uma boa prática que foi identificada. Para além disso, também temos uma tecnologia, por exemplo, da Ancor. Aqui temos o exemplo do Ecotite, que na realidade é um filme termorretrátil, não é? Que tem uma preocupação grande com a pegada de carbono, que tem uma redução de 58% na pegada de carbono, tem ótimas características de barreira de oxigênio e de umidade, um elevado índice de retração. Nesse caso aqui, estamos a apresentar um produto lácteo, mas também eles fornecem para produtos cárneos. Ok, podemos avançar. Os materiais para produzir embalagens mais sustentáveis também fazem a diferença. Nesse caso aqui, vamos trazer uma tecnologia que consideramos inovadora, coisas um pouco diferentes, não é? Então, temos aqui o polietileno expandido, não é? Na realidade, é um esferovite, só que feito a partir de bioplástico. Isso torna esse material, ou essa embalagem, biodegradável, compostável e reciclável. Já aqui, ao invés de termos todas essas tecnologias ou diferentes materiais, trouxemos aqui o exemplo de um aditivo que pode ser adicionado durante a produção de um plástico normal e pode tornar esse plástico um plástico biodegradável. Para além disso, também temos a substituição, não é, dessas flow pack. Ao invés de utilizarmos plástico, também podemos utilizar papel, tornando assim essa embalagem biodegradável e compostável, não é? Bom, mas para fazer tudo isso, além dos materiais, dos diversos tipos de materiais, temos que ter máquinas para fazer isso, não é? E algumas máquinas nos permitem trazer também uma maior sustentabilidade. Então, nesse caso aqui, vamos trazer o Paper On Form, que é da Syntegon, é uma embaladora, e o que eles têm? Eles têm um kit de atualização para as máquinas de Flowpack, que elas permitem selar a frio papéis de barreira. Ou seja, ao invés de trocarmos a máquina por completo, podemos ter uma máquina no qual ela tem uma linha específica que eu posso trabalhar com outro tipo de material, e esse outro tipo de material, ou de matéria-prima para embalagens, pode ser mais sustentável. Já uma packaging traz uma termoformadora, não é? Que é compatível com filmes recicláveis, compatível também com essas bases de cartão que permitem fazer essas embalagens skin, e que permite fazer uma embalagem atmosfera modificada, o que pode prolongar a vida útil dos produtos. Nesse exemplo aqui, temos alguns produtos cárneos. E já aqui uma tecnologia mais diferente de tudo que foi identificada na nossa pesquisa foi, por exemplo, uma máquina de gravação a laser. Aonde que entraria uma máquina de gravação a laser? Por vezes na substituição de uma impressão,
Ou seja, temos uma embalagem, seja ela dos diversos tipos de material, pode ser inclusive metálicas, podem ser vidros, podem ser plásticos, e ao invés de fazermos a impressão nessa embalagem, não é, e usar componentes químicos que ao final da sua vida possam comprometer o ambiente, nós fazemos uma gravação a laser diretamente nessa embalagem. Aqui temos um caso mais ao extremo, não é? É uma gravação a laser diretamente no produto alimentar. Logicamente que isso tem que ser analisado com o seu devido critério, mas fica aqui uma sugestão de boa prática. Bom, agora temos os exemplos. Depois dos exemplos, aonde é que vamos buscar isso? Vamos buscar isso, essas empresas ou essas soluções que possam nos fornecer essas ações mais sustentáveis, essas boas práticas, no relatório de benchmarking. Bom, o relatório de benchmarking. No relatório de benchmarking temos o nome da empresa, não é? Os dados normais de uma empresa, o setor de atividade, telefone, morada, os contactos, não é? Mas, para além disso, tentamos especificar também mais algumas informações, ou seja, para que subsetor essa empresa tem um melhor enquadramento. Essa empresa fornece produtos sustentáveis, essa empresa promete produtos reutilizáveis. Que tipo de produto ou que tipo de material plástico que é? Nessa matriz aqui podemos saber se esse produto, se essa empresa fornece um produto plástico, como aqui é o exemplo. Então, nesse caso, essa empresa fornece um produto plástico em caixas flexíveis, em caixas de take-away. Então, imagina que eu sou um microprodutor, quero buscar por uma caixa de take-away e eu quero que essa caixa seja de bioplástico, por exemplo, ou não, a mim não me interessa o tipo de material, mas que ela seja biodegradável, por exemplo. Então, eu consigo fazer esse tipo de busca. E aqui um breve resumo da entidade. Para além disso, também do breve resumo da entidade, é importante também ter um breve resumo e alguns exemplos daquilo que essa entidade fornece, facilitando assim para a busca pela empresa que a gente está buscando, não é? Bom, juntando tudo isso, o que nós temos? Nós temos uma ferramenta de consulta, que é a ferramenta informática de benchmarking. Se vocês me permitirem, eu vou tentar partilhar essa ferramenta agora e vou dar um exemplo de como que isso funciona. Ok, então conseguem ver a folha de cálculo do Excel? Ok, perfeito. Então, aqui eu já tinha alguns filtros aplicados, eu vou tirar esses filtros, um momento. Ok. Bom, então aqui temos a listagem completa das empresas identificadas. Lembrem-se que essa listagem foi uma busca exploratória, ou seja, não é uma busca exaustiva, ou seja, o que eu quero dizer é que não estão aqui listadas todas as empresas que representam o mercado. Entretanto, pode ser um ponto de partida para iniciarmos, claramente, não é? Bom, dito isso, imagina que nós queremos, então, uma empresa, não é? Uma empresa é aquela que comercializa produtos. Eu quero uma empresa, eu quero que essa empresa tenha produtos de vidro, por exemplo, que faça garrafas de vidro, ou que possa me fornecer garrafas de vidro, por exemplo. Porque eu acho que dentro da minha empresa, o vidro é o mais adequado e vai trazer sustentabilidade, quero fazer uma alteração ou quero verificar. Então, aqui eu consigo ter a listagem dessas duas empresas. Não é? No caso aqui, a Loop é uma empresa que lhe daria uma consultoria a nível de uma embalagem de vidro e coisas do gênero. Vamos dizer que agora eu quero um outro tipo de pesquisa, eu quero uma empresa, agora eu quero refinar um pouco mais a pesquisa, eu quero que seja um bioplástico. Então, eu quero pesquisar uma empresa que me forneça um bioplástico, ok, e que seja bom, teria que ser aqui no plástico, e que seja para uma embalagem de takeaway, por exemplo.
ok? E aqui eu consigo fazer um filtro sobre essas empresas que poderiam me fornecer uma embalagem de takeaway, por exemplo, e que fosse de bioplástico, ok? Deixa eu voltar agora para a apresentação. Ok. Bom, e assim chegamos ao bem próximo do final aqui, chegamos à conclusão. E afinal de contas, é possível tornar as embalagens primárias mais sustentáveis? E a resposta é que sim. E aqui também temos algumas perguntas muito delicadas, associadas com algumas respostas. Ou seja, durante toda a busca, durante toda a pesquisa, nós sempre procuramos a sustentabilidade, mas muitas vezes o que temos que pensar é: aqui está grifado o mais. Às vezes, nós estamos num determinado ponto. Nós não conseguimos ser 100% sustentáveis, não de uma vez. Toda a jornada, por mais longa que ela seja, ela sempre se inicia com o primeiro passo. Ou seja, podemos ser mais sustentáveis, ainda que seja um bocadinho, podemos ser mais sustentáveis para o próximo ano, podemos ser mais sustentáveis numa única linha de produto. Por exemplo, tivemos um caso na apresentação dos nossos webinários, e que foi exposto pela empresa Nova Arroz, por exemplo, a alteração da embalagem dela numa linha de produto específica. Ou seja, eles substituíram o plástico para embalar arroz numa linha de produto. Eventualmente, nessa única linha de produto, eles estão sendo mais sustentáveis. Mas será que estão sendo mais sustentáveis? Essa também é uma outra pergunta. A origem da onde vem esse papel, não é? A princípio, quando pensamos em papel, pensamos, nossa, deve ser mais sustentável, trata-se de uma matéria-prima que depois vai ser biodegradada e tudo. E se essa matéria-prima não for obtida de uma maneira sustentável, será que ela ainda é sustentável? Ou seja, temos que fazer essa análise muito mais global. E se tivermos, então, uma embalagem, nós fizemos a alteração da embalagem, e essa embalagem compromete a vida útil do produto que temos lá dentro. Só que o produto que temos lá dentro também causa impacto a nível de sustentabilidade. Então, imagina, eu tenho um produto lácteo, leite, por exemplo, e eu tenho leite e decidi usar um tipo de embalagem e que vai me reduzir a vida útil do leite e, eventualmente, gerar um desperdício maior. Pensem que esse leite que foi desperdiçado também causa impacto ambiental. Enfim, é um tema muito complexo. Trouxemos aqui algum ponto de partida para que se inicie a jornada. Convidamos a que todos participem dessa jornada da busca da sustentabilidade. Trouxemos aqui pontos na origem mais sustentáveis, em formatos mais sustentáveis, no fim de vida mais sustentáveis. Temos aqui outros exemplos de embalagens ativas, inteligentes, e convido a todos para que vejam o nosso relatório e o nosso trabalho, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado a todos. É isso. Muito obrigada pelas duas excelentes apresentações. Nós cedemos aqui assim um bocadinho o nosso período habitual do webinar, mas julgo que todos concordarão que as apresentações são bastante interessantes e julgo que, pronto, que nos perdoam este excesso aqui assim no horário. Obrigada. Deixava se calhar agora espaço para uma ou duas perguntas, se existirem. Não sei se alguém quer colocar uma questão ao professor Pedro Gaspar ou ao Carlos Fernandes. Bom, não havendo questões e também dado o adiantado da hora, mais uma vez agradecer a apresentação deste excelente trabalho, e isto é um início da apresentação, porque como vimos temos aqui assim muito material para investigar e para procurar e para ver. Nós vamos depois na nossa newsletter do Pacto Português para os Plásticos fazer a divulgação deste webinar e até eventualmente de alguns dos manuais, se depois concordarem com isso.
E pronto, queria também só relembrar que vamos ter este mês mais um webinar da série Acelerar 2025. É um webinar com uma temática diferente, vamos abordar as questões da comunicação, as questões da linguagem, vamos falar um bocadinho da semiótica e da linguagem. Será no dia 21 de abril às 11 horas, portanto convidamos todos a estarem presentes nesse webinar, e agradecer mais uma vez a presença do professor Pedro e do Carlos Fernandes, e agradecer também a presença de todos, e espero que façam uso todos estes materiais que estão à disponibilidade de todos. Eventualmente, se houver alguma questão posterior, podem colocar via Pacto, ou ficaram também assim com o site, que poderão colocar diretamente, obviamente, aos intervenientes. Muito obrigada a todos e muito boa tarde. Meu Deus, muito obrigado. Foi um prazer. Boa tarde. Muito obrigado.